Oi, pessoal, estamos de volta no canal com mais um MacCast. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, que o programa de hoje vai ser incrível. Bem-vindos, pessoal! E hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo que é vícios emocionais. Você sabe o que é isso? E a nossa convidada de hoje é muito especial, tem uma história linda para contar para a gente e muito conhecimento. E antes da gente começar, vamos rodar a nossa vinheta. Então, roda a vinheta! Fala, pessoal! Gostaria de chamar a nossa convidada de hoje. Ela é treinadora da Febracis. Com vocês, Carol Pellegrino. Olá, boa noite para todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né? Dizer que é uma honra muito grande estar participando aqui do MacCast. Agradecer o convite e espero, de alguma forma, contribuir com a minha história, com tudo que eu vou dizer aqui para vocês. Que ótimo, gente. A Carol é maravilhosa. A gente ama a Carol. A gente conheceu ela na Febracis. Meu marido dela, o Douglas, esteve no MacCast do começo do ano, falando de metas, visão de futuro. Então, se você ainda não assistiu o programa com o Douglas, já vai nos ver no nosso YouTube, assista também. E, Carol, vamos começar, né, te perguntando, né, quem é Carol Pellegrino, né? Pois é, por muito tempo, sabia que eu não sabia quem eu era? E hoje eu falo com uma certeza e com uma paz muito grande. Então, eu sou Carol Pellegrino, eu sou imagem e semelhança daquele que me criou. Então, eu sou filha amada de Deus. Essa é a minha identidade. E eu sou esposa do Douglas, sou mãe da Maria Eduarda e da Beatriz, sou filha, sou leal, sou amiga, sou fiel, sou verdadeira. E hoje eu tenho a honra de estar atuando como treinadora, né, da Febracis aqui do Triângulo Mineiro. Para mim é um propósito de vida. Eu amo estar sendo instrumento, né, de transformação na vida das pessoas, fazendo o que eu faço hoje. É isso aí. Carol, vícios emocionais. Falar desse assunto traz para a gente tantos ensinamentos sobre quem somos, mudanças de hábitos, palavras que, sem perceber, impactam negativamente, né, ou positivamente a nossa vida. Conta para a gente o que são vícios emocionais. É tão interessante isso, né? Porque às vezes eu conversando com alguma cliente, tudo, eu falo, o que você tá passando é um vício emocional. A pessoa olha assim pra mim, né? E fala, quê? Eu sou viciada, não. Porque normalmente as pessoas associam vício com alguma droga. Álcool, cigarro, drogas ilícitas até, né? Mas posso te falar? Todos nós, todo mundo, você que está me assistindo, você tem um vício emocional. Todos nós temos algum vício emocional. E o que é, né, o vício emocional? É uma sobrecarga, uma repetição de sentimentos tóxicos, de sentimentos negativos. Então, vamos lá. A raiva, estresse, dificuldades financeiras também é um vício emocional. Perturbações, né? Inveja também é um vício emocional. Então, todos os sentimentos negativos, quando eles estão presentes na nossa vida por muito tempo, por muitos dias, por um longo período, então, provavelmente esse seja um vício emocional. Uau! E, Carol, isso é tão interessante que muitas pessoas, igual você falou quando a sua cliente te falou, mas eu não sou uma viciada. Elas estão por um vício e não sabem que vive aquele vício, né? Como que a pessoa identifica que ela tem um vício emocional? Normalmente, a maioria das pessoas não sabem, não percebem que estão passando, né? Que estão vivendo um vício emocional. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. Falo que não tem como identificar um vício emocional sem se conhecer, sem perceber quais são os sentimentos que prevalecem no dia a dia daquela pessoa. Então, primeira coisa, pare aí para analisar quais são os sentimentos que você tem mais vezes ao longo do dia. O que é que você sente? Sentimentos de prazer,
de alegria, de felicidade ou de alguma forma sentimentos negativos, né? Raiva, estresse, medo, ansiedade, depressão também, né? Que acaba sendo uma manifestação de um vício emocional. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. Entender dessas emoções e quais delas, né, prevalecem mais no dia a dia. Eu até fiquei pensando aqui, associando com alguma coisa da psicologia, na infância, né? Uma criança que se sentiu rejeitada, ou que foi abandonada, ou que não se sentiu que foi tão amada. Tem crianças que necessitam de mais atenção, de mais cuidados, outras já são mais independentes. E aí, é nessa hora, né? Essa falta que fica, parece que falta para alguma coisa, as pessoas querem tipo uma recompensa de alguma, né? De uma outra coisa, desse amor. Na Né? verdade, assim, o vício, eu gosto de fazer muito uma associação. Imagina uma pessoa fumante, ok? Ela sabe que o cigarro traz um prejuízo para ela. Ela sabe que aquele cigarro está fazendo mal de alguma forma. Só que ela precisa de um sentimento que existe por trás, de um benefício que existe por trás do malefício do cigarro. Normalmente, a pessoa que fuma, ela fala, não, eu preciso fumar para desestressar, para aliviar o meu estresse. Então, o que acontece? No vício emocional, lá na infância, essa pessoa ela viveu alguns momentos com a família, normalmente, né, com pais ou pessoas que criaram, que fizeram com que sentimentos fossem repetitivos, né? Várias vezes. E o vício emocional, ele libera, é tão louco isso, olha só, ele libera neurotransmissores, então é químico o negócio. Cortisol, adrenalina. Então, vou dar um exemplo aqui, briga. Já viu aquela pessoa que não consegue ficar sem brigar? Já, sabe? Fala assim, não, sem encrenqueira. Mas não é, isso é um vício emocional. Ela precisa se abastecer daquela adrenalina que a briga traz. E normalmente vem da infância. Só que aí fala, Carol, ok, mas meus pais, eles me deram atenção. Mas não é aquilo que aconteceu, mas foi o significado que a sua criança deu naquele momento. E aquilo repetido, né, várias vezes, você vai lá, vou fazer essa associação, tá? Vai lá, fuma um cigarrinho, não sentiu nada. Fuma outro, opa, gostosinho. Vai fumando, até que chega uma hora que o seu corpo precisa daquilo. O vício emocional é a mesma coisa, Você passa ali na sua infância algum momento onde você sente raiva. Sentiu uma raiva, ok, beleza. Foi lá e sentiu raiva de novo. E essa raiva, ela se repetiu por várias e várias vezes na sua infância. Ok, você cresceu. Só que essa criança que sentiu raiva, ela continua lá. E você precisa, ao longo do dia, ao longo da sua semana, entrar em situações, em circunstâncias para ativar o quê? O gatilho da raiva. Da raiva. E é tão... Eu falo que é extraordinário a nossa mente, gente. Como é extraordinário o nosso cérebro. Essa semana, eu atendi uma cliente que lá na infância dela, ela viu muita traição. Traição dos pais. Ela foi traída por uma amiga na infância. Então, ela cresceu no ambiente de traição. E ela ouvia muito a mãe dela dizer assim, olha, pessoas não são o quê? Confiáveis. Não confie em pessoas. E ela cresceu com esse sentimento tóxico, entende? E ela passou a vida inteira, sabe o quê? Sendo o quê? Traída. O tempo inteiro sendo traída. Só que não era traição entre homem e mulher. Era traição com o quê? Com amigas, com amizades, sabe? Então não era dentro de um relacionamento de homem e mulher. E aí ela veio, né, com uma situação entre ela e a gerente dela. Que a gerente dela, né, distribuiu uns vídeos e tal, que não era para ela se distribuir. Eu falei, ok, qual que é o sentimento que você teve? Me senti traída, ela fez. Me senti traída. Eu falei, olha só que interessante. Vamos lá. Ela ter distribuído esses vídeos te trouxe algum prejuízo? Não. Pode te trazer benefícios? Aí ela parou assim.
Até pode. Eu falei, você percebe que o sentimento que você teve em relação à atitude dela foi para abastecer um vício emocional acho que você viveu ao longo da sua infância inteira. Ela falou, meu Deus, cara, olha, tá só de lembrar, me arrepiei aqui. Quão forte isso é. Aí, qual que é a ideia? Dar um novo significado. Eu falei, a partir de agora, você vai dar um novo significado para esse sentimento do quê? Da traição. Né? Então, olha como isso é forte, né? Ela estava vivendo algo, hoje, de uma repetição de situações que ela viveu lá na infância dela. Então, se não tratar, é como se ela estivesse andando, carregando tudo aquilo, sabe? Essa mochila, essa carga, né? E nós fazemos isso. Eu, você e todos nós. Eu era rejeição. Como eu era mestre em ser rejeitada. Né? Eu sempre arrumava uma situação para me sentir rejeitada. E eu fui conhecer isso. Olha, eu fiz psicologia, trabalhei, fiz análise muitos anos, né? Mas a hora que realmente a ficha caiu foi num dos treinamentos, acho que foi numa formação de coach. É que a minha ficha caiu o quanto eu ia para esse local para chamar alguém para fazer eu me sentir rejeitada. Sim, exatamente. Eu falo que dentro do meu relacionamento também. Porque, já que é um vício, imagina que exista aí, né, o consumidor de uma droga e o traficante. Então, sempre para que exista, né, para que tenha esse abastecimento do vício emocional, existe a pessoa que vai consumir e a pessoa que vai fornecer o vício. Dentro do meu relacionamento, no meu casamento, né? Eu tinha o vício do quê? De receber críticas. O tempo todo, meu marido ficava me criticando. Crítica. E isso abastecia qual sentimento dentro de mim? De incapacidade, de frustração. Porque nada do que eu fazia estava bom. E assim era lá na minha infância. Eu também, né? Mas não é diretamente que os meus pais iam lá e me criticavam. Não, mas é porque eu sentia isso lá na minha infância, entendeu? O significado, o sentimento que eu construí foi esse. E mesma coisa o meu marido. Ele abastecia o meu vício e eu o vício dele. Qual era o vício dele? De criticar. Tudo ele criticava. E aí, quando a gente entende, percebe qual é o vício emocional, a gente consegue, opa, pera, eu não vou mais me abastecer deste vício. Vamos parar por aqui. Então, nós começamos a bloquear, né? Interromper esse vício, sabe? E, Carol, é daí que surgem tantos desentendimentos, né, no relacionamento, porque um tá alimentando o vício do outro sem perceber, né? E é igual você falou, não é só relacionamento de marido e mulher, é uma amizade, né, Carol? Às vezes é no trabalho, às vezes com a própria família, com a própria mãe. Quando as pessoas invertem papéis com mãe e filho, então isso acontece muito e é inconsciente, totalmente. Hoje, mesmo eu tendo consciência do que é um vício emocional, quais são os meus sentimentos tóxicos, se eu não vigiar, cai nele de novo. Cai nele de novo. Por quê? Eu passei anos da minha vida. Então, eu comecei a ter esse autoconhecimento, né, em 2019, que eu comecei minha jornada, minha busca em 2019. Então, eu passei, não vou contar e revelar a minha idade não, gente. Não vou falar não. Mas eu passei um pouquinho mais de 30 anos da minha vida, sendo que alimentada por esses sentimentos. Então, não é de uma hora para outra. Então, quando eu menos percebo, eu falo, opa, pera que eu tô caindo no meu vício emocional aqui de novo. E a vigiar, ficar atenta mesmo, sabe? Eu tenho uma situação que eu e minha mãe, a gente também era assim, a gente podia ficar pouco tempo junto. Senão a gente começava a bater de frente. E isso repete comigo e com a minha filha. Olha só. E agora eu mostrei para ela, né? E falei com ela, falei assim, você observa que você está fazendo a mesma coisa com a sua filha? Então, a gente precisa prestar muita atenção. Quando a gente já sabe, que a gente já entende, a gente fica vigilante. E se a gente, como você falou, se a gente não vigiar, não ficar atenta, a gente vai repetir novamente. E a gente vai cair na mesma cilada. Exatamente. Né?
Então, a importância da gente, às vezes, eu fiz um exercício, uma ferramenta lá na Febracis, dos sentimentos tóxicos, eu acho. Então, eu comecei, aquela ferramenta é fantástica, né? Eu comecei a notar quantas vezes eu ficava com raiva, porque eu sou dominante. Então, a raiva em mim era visceral. E é uma coisa que acontece várias vezes. Qualquer coisa, frustração, é muito violento. Então, hoje, eu já estou dando conta de fazer com que essa raiva, ela tem um outro significado, né? Tá. Mas se você não observar, você não começar a notar, para você... outro dia eu até fiz um vídeo falando, gente, anota aí quantas vezes você tem raiva por dia, o que te frustra, né? Quais os sentimentos que você tem diariamente. E você vai vendo que alguns vão repetir muitas vezes, às vezes ao dia, na semana. E normalmente, ele se repete a maioria das vezes com a mesma pessoa. Sim. Você acaba sentindo aquele sentimento tóxico, normalmente ele é mais, né, forte, normalmente com a mesma pessoa. É uma loucura. Mas precisa ser tratado isso, né, internamente. Por quê? Eu tava falando para essa cliente, né, eu falei, pois tem que tratar esse vício emocional dentro de você, porque se não for a gerente, vai ser outra pessoa. Não tem gente que fala assim, vamos falar da traição, que, né, ai, né, parece que todo mundo me trai. É um vício emocional. Só que se você não tratar aquilo que tá dentro, toda hora você vai ser traído, traída. Não tem gente que fala, nossa, parece que é uma coisa. Uma coisa é comigo, né? Atraio pessoas que me traem. E realmente atrai mesmo. Atrai mesmo, porque esse é o seu vício emocional. Você acaba sendo um imã para as pessoas que vão alimentar os sentimentos tóxicos que você tem dentro de você. E tem gente que acha que é normal. Não, é normal sentir raiva. É normal? Faz parte. Raiva faz parte, né? Dos nossos sentimentos. A gente precisa sentir raiva, medo, que é um sentimento de defesa. Agora, você ficar o tempo todo abastecido desse sentimento, isso não é normal. Isso não é normal. Porque o excesso desses sentimentos tóxicos, dos vícios emocionais, te paralisa. Faz com que você tome atitudes erradas. Quantas vezes... nessa questão entre mim e o Douglas, que ele vinha me criticar e falava tal, eu tinha vontade de falar. Falei, não é isso não. Eu tinha vontade de abrir minha boca, mas eu não conseguia. Não conseguia, eu me calava, né? Por quê? Porque o meu vício era de receber a crítica e não ir lá me posicionar, entendeu? E isso impedia de eu ter um relacionamento feliz, me impedia de agir, de fazer coisas que eu desejava fazer. Então, quantas vezes eu sei que eu poderia ter feito e deixei de fazer, né? Então, o vício emocional, ele atrapalha não só os nossos sentimentos, mas os nossos resultados. Sim. O nosso trabalho, A decisão, né? tudo. As decisões. E eu fui pesquisar, eu fui olhar lá, olha, a felicidade, ela pode durar no máximo 35 horas. A tristeza pode durar até 5 dias. Sendo a emoção mais longa no ser humano. Isso. E são necessárias, em média, 120 horas para diminuir o abatimento causado por estar triste. Então, olha só, a gente nem sabe, porque tem gente que precisa ficar triste, né? Demais. Ficar deprimido, porque tem ganhos. Ai, olha, vamos lá, vamos, coitada, liquidada, não é? E aí a gente vê a importância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Da gente poder ter saber que a gente está entrando nesse vício, né? De ficar triste e tal, e a gente reverter isso. Você falou da tristeza, né? Você sabe que tem um estudo, eu não tenho certeza do perímetro, mas uma pessoa com depressão, eu não sei se é 3 ou 5 quilômetros, uma pessoa com depressão, ela impacta o ambiente em até 3 ou 5 quilômetros, assim, ao redor dela. Ao redor. Olha como é forte isso.
E como é fácil, né, o contágio de sentimentos tóxicos. Sim. Porque quando uma pessoa chega lá feliz e tal, só fala, nossa, mas você tá feliz por quê? Por quê? É tão comum, né, a gente ouvir isso. Agora, quando a pessoa tá com raiva e tal, não, tá tudo certo, nervosinha mesmo. É desse jeito. Então, nós precisamos combater isso. Entender que a felicidade, a alegria, isso sim é normal. Né? E não esses sentimentos nocivos que nos paralisam, sabe? E é tão interessante, né, Carol? A comunicação. Às vezes você chega e fala, ai, gente, bom dia, que dia incrível. A pessoa já me fala assim, ela dos passados de hoje. Né? Isso acontece muito. E as pessoas, elas estão mais comuns, é mais comum para elas ouvirem o lado negativo das coisas do que o positivo. E você falou de vítima, né, Carol? É muito interessante que os vícios, a gente alimenta o vício da pessoa e ela se torna ainda mais vítima. Você poderia entrar com a gente nesse assunto, Carol, explicando pra gente o que é ser vítima, né? E o quanto alimentar o vício faz com que a pessoa realmente fique, né, mais presa a ele, né? Normalmente não, sempre. Todo vício emocional tá relacionado à vitimização, né? Porque quando... eu vou trazer esse exemplo para ficar mais fácil, né? Quando o meu marido lá, o Douglas, me criticava e tava falando, nossa, né? Ele não olha para mim, ele não percebe o tanto de coisa que eu faço, tudo que eu faço aqui dentro de casa, eu era a coitadinha da história. Então eu ficava o tempo todo me vitimizando e não me posicionava com amor da maneira que eu tinha que me posicionar. Então, quando você para pensar, o medo também, ai meu Deus, eu tô com medo e tal. Coitada, né? Eu sou fraca. O medo também alimenta a vitimização. Então, todos os vícios emocionais, eles trazem a característica, né? Essa característica da vitimização. Então, não chega de ser vítima da sua história. Eu falo, né, que tem até do poder da autorresponsabilidade, uma das leis lá é, se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Então, de vencedor chega de alimentar a vitimização. Por quê? Uma vítima, ela nunca consegue tomar conta do barco lá da sua vida, pegar o leme do barco e direcionar. Você vai estar sempre à mercê das circunstâncias e das pessoas. E você coloca, né, quando nós somos vítimas, a gente coloca a nossa felicidade sempre no outro. Sempre no outro. Eu não tô feliz porque meu marido não me ama. Não, eu tô com raiva porque o outro me criticou. Não, eu tô me sentindo rejeitada porque minha amiga não me chamou para ir na festa. Então, toda a nossa felicidade, alegria acaba sendo depositada no outro. E isso não acontece. A outra pessoa nunca vai conseguir suprir esse sentimento de alegria, de você estar chegando poeta mesmo, de satisfação. Nunca vai. Você precisa ser responsável por isso dentro de você, né? E outra coisa que eu falo, eu vou até mencionar aqui, Deus também, o único ser que consegue nos completar é Deus. E quando eu entendi nos preencher, e quando eu entendi isso, que eu não poderia deixar a minha felicidade no outro, eu também consigo identificar, né, os vícios emocionais, sabe? E aí a gente pode falar, né, a importância da gente saber lidar com a nossa inteligência emocional, nos preparar, buscar ajuda, né, Carol? Buscar ajuda. Buscar ajuda. Hoje tem profissionais competentes aí, como psicólogo, coach, né, que pode nos ajudar a sair dessa situação. Porque a inteligência emocional, o principal dela é você se conectar com você mesmo e conectar com os outros. Né? Entender as emoções, os sentimentos, tanto o seu quanto das outras pessoas. Que como é que você convive numa sociedade, né, em comunidade, com os amigos, família, se você não consegue ter esse domínio, né? Sim, e eu falo assim, olha, a gente nunca consegue acessar o próximo nível sozinhos. A gente não consegue, sabe por quê? Eu fiquei, né, por muito tempo me perguntando, assim, porque eu já fiz processo de coach, né, como cliente também, mesmo eu tendo as ferramentas ali. Falo, gente, mas por que não funciona eu mesmo fazendo comigo? Né? Por que eu tenho que pedir ajuda para alguém de algo que eu já sei como que é? E aí eu parei para pensar e você sabe a resposta que me veio? Eu sempre vou parar aonde eu sinto mais dor. Eu nunca vou conseguir acessar as verdadeiras raízes daquilo, né, que me trouxe tristeza, trauma. Eu sempre vou precisar de uma pessoa para quê? Para fazer perguntas.
para me fazer ter clareza daquilo que me traz dor, dos meus vícios emocionais. Eu consegui identificar alguns? Consegui. Mas eu precisei de uma outra pessoa para falar, Carol, e aquilo ali? E aquilo outro? Porque tinha coisas que eu parava. Não quero acessar isso aqui não, que dói. Dói. Então a gente precisa, nós precisamos de ajuda. E eu falo que, por mais que eu esteja, né, nessa jornada, sendo um instrumento, ajudando outras pessoas com processo de coach, que é o que eu faço hoje, eu também preciso de ajuda. Eu também preciso, porque a jornada, ela tem data para começar. O autoconhecimento tem data para começar, mas não tem data para terminar. Então, sempre que eu me descubro, eu preciso me descobrir ainda mais. Então, faz parte mesmo. E não se conforme em viver vícios emocionais. Tem gente que, não é assim mesmo, sou assim mesmo, a vida é assim mesmo, eu mereço ser maltratada mesmo, sabe? Não tem essa crença de que você merece viver o extraordinário, ter um relacionamento que seja um relacionamento de confiança, de respeito, de amor, seja onde for, seja dentro da tua casa, seja no seu trabalho, sabe? Então, não tolere mesmo viver os vícios emocionais. E a pessoa que tem os vícios, né? Ela normalmente é reclamona, Sim. né? É brigona. E normalmente não termina os projetos, começa autossabotagem, né? Então, tudo isso é um sistema, né? Que você não consegue realmente sair sozinha, se não tiver uma pessoa para te dar essa clareza, né? Como você fez com a sua cliente, né? Mas você falou interessante, né? Que você falou, normalmente os vícios emocionais brigona, reclamona e tal. Mas você sabe que nem sempre. Que às vezes a pessoa calada, eu vou falar por mim, que eu era muito calada. Isso também é um vício emocional. A solidão, o não falar também é um vício emocional. A solidão também é um vício emocional. Ouvir ficar quieto, né? Absorver só coisas ruins, né? Então, como identificar? Olha sempre para o sentimento. O sentimento, ele sempre vai gerar uma atitude, um comportamento. Carol, eu não sei se esse meu comportamento é um vício emocional. Olha para o sentimento. Qual é o sentimento que existe por trás do comportamento? Se o sentimento for ruim, a solidão, eu tô aqui sozinha tal, porque eu não quero contato com ninguém, quero ficar só. Tá, um dia tá tudo certo. Agora uma semana, um mês, né? Quanto tempo? Quanto tempo você tá passando por isso? De sempre querer estar sozinho, entendeu? Então, é observar qual é o sentimento que existe por trás do comportamento, para identificar se é ou não um vício emocional. Interessante. E, cara, o nosso cérebro comanda todo o nosso corpo, né? Tudo. Se a gente tá comunicando coisas boas, aí coisas boas. Sentimos coisas boas, né? Coisas boas. Atraímos também coisas boas. Como controlar o nosso cérebro, Carol, para atrair esses vícios positivos, digamos assim? Olha só, gente, coisa extraordinária. Que é o corpo também. Eu falo que Deus é perfeito mesmo. Porque as pessoas, elas esperam sentir para se comportar. Elas esperam estar felizes para sorrirem. Elas esperam lá estar produtivas, alegres para agirem. E, na verdade, é o contrário. Na verdade, as nossas ações e os nossos sentimentos são resultados da nossa comunicação verbal e não verbal. Então, quando eu estou me sentindo triste, é justamente nesse momento que tem que o quê? Sorrir. Tem um estudo, né, que fala lá que até o sorriso do Shen. Que coloca lá, vira aqui a boca, que aí eles analisaram... Posso contar desse estudo? Pode. Eles analisaram, eles pegaram um grupo de pessoas e eles dividiram o grupo em três grupos menores. E eles deram um texto para cada uma desses grupos das pessoas lerem. Num texto, as pessoas eram para colocar a caneta aqui em cima, ó. Fazendo o quê? Um bi. Tô emburrada. Tô com o burro dentro. Como diz nosso diretor, tô com o burro dentro. Emburrada. A pessoa leu o mesmo texto. O segundo grupo, o mesmo texto, leu assim, ó, neutro. Sem nada.
E o terceiro grupo leu com uma caneta, aqui, simulando o quê? Um sorriso. E os pesquisadores foram perguntar qual o sentimento que você teve ao ler o texto. As pessoas que leram simulando um bico tiveram sentimentos negativos, tiveram um significado ruim lendo aquele texto. As pessoas que leram sem nada, para elas foi indiferente, sentimento algum. Já as pessoas que leram o texto simulando um sorriso sentiram o quê? Felicidade, alegria. Ou seja, não era o conteúdo do texto que refletia no sentimento, mas como a pessoa lia o texto. E olha como isso é incrível. As pessoas, elas esperam sentir para comunicar, quando na verdade é o contrário. Você tem que comunicar para poder sentir. Então, Carol, como que eu faço, né, para interromper meu vício emocional? Muda a sua comunicação. Então, quando tá sentindo raiva, nesse momento mesmo, vai lá, respira. É desafiador? É desafiador, mas você vai conseguir mudar o que? A química. Você não vai abastecer o seu corpo com aquele neurotransmissor ruim que é produzido nesse sentimento seu de raiva, que normalmente é o cortisol ou adrenalina. Você vai produzir o quê? Serotonina com o sorriso. Então, você vai mudar a bioquímica do seu corpo. Gente, isso é científico. Então, farmácia interna. Né? Então, é começar a ativar tudo isso. Olha, esse sorriso do Chino, eu sou a própria testemunha. Eu uso ele sempre. Às vezes, eu conto muito assim, eu e o Laís vamos para a fazenda, e a gente coloca música e vai conversando, e normalmente são músicas que falam sobre Deus, né? A gente ama o Fernandinho. Sim, adoro. E aí... Só que às vezes ele fala alguma coisa que eu tô querendo fazer outra. E eu tô escutando as músicas de Deus. Aí eu falo, gente, eu não posso ficar com raiva dele, eu não posso. E aí eu já fica assim. Ele fala, é pior que ele olha assim. Eu tô. É minha comunicação. A comunicação, gente, e é real. Funciona. E você sabe que é melhor? Não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada por isso. Só que as pessoas, elas não usam os recursos que estão disponíveis no corpo. Prefere o quê? Ficar tomando um monte de remédio. Não que em algum momento não precise tomar. Sim, mas nós temos recursos disponíveis, né, no nosso organismo para combater isso. Só que como não precisa pagar nada por isso, muitas pessoas, não funciona. Não funciona, mas funciona, né? Eu tô aqui como prova também de que faz todo sentido. Exato. E, Carol, igual a gente estava comentando de muitas pessoas não identificarem que vivem esse vício, né? E a gente falou do processo, que é toda uma jornada. Não é da noite pro dia que a gente vai falar, ai, acordei, deixa eu ficar feliz aqui, porque eu já tô ruim. Não é assim, né? Tem seus dias ruins, tem seus dias bons. E assim, Carol, quando você acorda num dia ruim, o que você faz? O que é a sua rotina? Como que você faz para não se sabotar? Porque pode acontecer no processo da autossabotagem, né? Sim. O que você faz? Pois é, primeira coisa, sempre a hora que eu abro o olho, dou um sorriso e eu falo que é o ritual do acordar, né? É alegria, porque assim como nós acordamos, nós determinamos como vai ser o restante do nosso dia. Então, sabe aquele dia que você acorda já meio mal-humorado, aí você bate o dedinho na ponta da mesa, e parece que aquele dia, né, você já comunicou o quê? Raiva no começo do dia. Então, você já dispara o gatilho da raiva, parece que tudo naquele dia faz com que você sinta a raiva. Então, é dar comandos, né? Então, eu acordo, respiro, já comunico alegria, e sempre que eu percebo que algum vício emocional tá querendo me puxar, eu automaticamente já interrompo. Opa, não, pera, sai de perto às vezes da pessoa, vou, respiro, olho, né, para minha visão positiva de futuro, que a gente precisa ter também, para entender que aquela lá é a velha Carol, aquela lá é a antiga Carol, porque dentro de mim ainda existe a Carol antiga. Ainda existe a Carol lá, né? É como um viciado mesmo. Tem gente que fala, não, é uma vez viciado, sempre viciado, eu tenho que me policiar o tempo inteiro. O vício emocional é da mesma forma. Então, se eu não controlar isso,
Se eu não alimentar a nova Carol todos os dias, a velha Carol vai querer o quê? Aparecer. Qual que vence? Que eu alimento mais. Mais. É Que eu verdade. alimento mais todos os dias através do quê? Da minha comunicação. Através da minha comunicação. E é entender, assim, ó, dias maus vão acontecer? Demais. Muitos. Né? E o que eu percebo é que muitas vezes a culpa também faz parte desse processo do vício emocional, né? É entender que ok, tá tudo certo, né? Eu não preciso ser perfeita, não preciso ser feliz o tempo inteiro, mas eu não preciso ficar imersa nesse sentimento, né? De vitimização, de tristeza, porque isso sim é autossabotagem, né? Me impede de acessar o próximo nível. É verdade. E nesse processo, Carol, o que você falaria, por exemplo, para uma pessoa, para ela identificar esses vícios dela e o que ela pode fazer para ela, até ela chegar, vamos dizer assim, a pedir ajuda? Qual que seria, a primeira coisa que ela teria que fazer? A primeira coisa, eu acho que é entender quais são, né, os sentimentos que mais prevalecem na pessoa, que a gente já falou um pouquinho aqui, e sempre procurar interromper aquele processo, aquele abastecimento do vício. Então, Carol, tô com raiva e tudo mais, vai, se afasta, vai no banheiro, né? Começa a gritar alegria, ou grita mesmo, extravasa, pega um travesseiro, grita no travesseiro ali, mas tenta se distanciar da pessoa ou da circunstância ou do lugar que faz com que você seja alimentado com esse vício emocional. Eu estava conversando esses dias, né, com uma outra cliente também, ela tinha um vício que eu falei da solidão. Ela tinha o vício da solidão. E ela sempre fazia o quê? Ela sempre ia pro quarto dela e ficava lá fechadinha no quarto dela. Então, né, eu fazendo perguntas, o que ela relacionou? Que o que alimentava o vício emocional dela era o quarto, era o ambiente. E aí, o que nós fizemos? Uma mudança. Ao invés dela ir pro quarto, ela ia para um ambiente completamente diferente. Então, começar a ter essas percepções. Quem são as pessoas, né? Para você dar uma pausa, respirar, ficar um pouco distante, né? Alguns minutinhos, para depois voltar a conversar ali. Ou o ambiente, qual é o lugar que faz com que você tenha mais esses sentimentos tóxicos, para que você não fique dentro daquele mesmo ambiente por muito tempo, né? Então, trazer essas associações, sabe? E, Carol, você falou das emoções, né? É importante viver as emoções. Como você falou, se deu vontade de gritar, grita. Se deu vontade de chorar, chora. E muita gente se prende, né, com esse sentimento. Acha que chorar vai expor vulnerabilidade, vai ficar sendo fraco. Né? E isso também é o vício, né? Achar que é fraco e tudo. Então, assim, a importância, né, de expor as emoções, de reconhecer principalmente, né, o sentimento de culpa. Tem muito a ver também com o merecimento que passou na infância. Sim, com certeza. E reconhecer qual é o sentimento que mais prevalece é o ponto de partida, sabe? De reconhecer e identificar quais são os sentimentos que eu mais tenho dentro de mim. E esses sentimentos realmente são bons ou são ruins, sabe? E é o autoconhecimento, é se conhecer, se permitir conhecer. Tem gente que tem medo de se conhecer. Tem gente que tem Porque tem muita dor, né, cara? Porque tem muita dor e é natural isso acontecer. Então não precisa ser algo, tipo assim, de repente, né? Vou ir lá e vou chutar a porta e arrebentar tudo, né? Pra me conhecer. Não, pode ser aos poucos, mas não se permita viver, passar por uma vida sem entender sobre emoções, sobre as suas emoções, sobre as emoções das pessoas que você convive, porque a vida vai ser muito mais leve, sabe? Você vai conseguir construir a sua felicidade sem depender de pessoas, sem depender de circunstâncias e muito menos de bem material, né? Porque muitas pessoas, elas procuram ter para alimentar algo vazio mesmo. E a gente, pesquisando, lendo, estudando, né? Como que nossos pais, e também eles foram, né? Os pais deles também, não era permitido a gente falar que estava com raiva, falar que tinha algum outro tipo de sentimento negativo. Então, é isso que hoje
tem muita informação. Então, os pais hoje podem acessar isso e falar para a criança: ó, você está com raiva? Tudo bem, você pode falar que está com raiva de mim, só que você vai fazer assim, assim, para o seu bem, porque você precisa fazer. Né? Isso precisa ser permitido e falado, porque não podia ser falado isso. Muitas pessoas cresceram achando errado ter sentimentos negativos. Não é errado. Não é errado sentir raiva, não é errado, né, sentir medo. Qual que é o grande problema, vamos dizer assim? É não gerenciar esse sentimento e deixar esse sentimento tóxico dominar as atitudes, comportamentos e resultados da vida, né? Ser paralisado por aquele sentimento ruim, né? Isso que é errado. E é como você falou, né, Carol? O que você não cura em você, você passa aquilo adiante. Sim. Passa para o seu filho passa para outra para os filhos que ele vai ter, e assim por diante, né? De geração. E aí acaba ficando desafiador de mudar, né? Essa questão. E aí as pessoas, o ecossistema ali, as pessoas ficam todas Contaminadas. E se contamina a pessoa que nem faz parte do seu ambiente, como você contou do exemplo da depressão, imagina uma pessoa que você convive todos os dias. Pois é, exatamente, é isso aí. E você vê, né, todos os sentimentos, os vícios emocionais que eu tinha, né, e me policio hoje ainda, vieram de lá dos meus antepassados, sabe? Às vezes eu tô lá na casa, né, dos meus pais e avós e tudo, eu falo, cara, olha só, né, o vício emocional aí, de onde que eu peguei. Mas tá tudo certo, eles não têm essa consciência, não têm essa informação. Então, hoje em dia, eu falo que, graças a Deus, nós temos acesso, né, à informação, a gente tem acesso. Agora, o que não é perdoável é você saber ter a informação, ter o sentimento que você sabe que tá ruim aí e não fazer nada. Não fazer nada para mudar. Porque quando você não sabe, ok. Agora, quando você sabe e não muda, tem uma coisa que diz assim, olha, a resiliência é uma habilidade. Agora, a teimosia é uma debilidade. É verdade. Então, às vezes está sendo teimoso em não procurar ajuda, em não se conhecer, em não procurar mudar, né? Teimosia, sabe? Carol, você gostaria de ter alguma ferramenta, ou então algum livro, alguma coisa que você pode dizer sobre esse tema, que pode ajudar as pessoas a saber mais um pouquinho sobre isso? Eu gosto muito do livro da Camila Vieira, que é Viva Sua Real Identidade. Lá ela fala bastante sobre vícios emocionais, ela fala também, né, sobre a identidade, a verdadeira identidade, que muitas vezes são colocados rótulos sobre nós, post-its, e esses post-its acabam alimentando os nossos vícios, né, que vêm de traumas, situações ruins que nós passamos na nossa infância. Então tem o livro da Camila. Eu falei um pouco do ritual do acordar também, que é já dar comandos para o nosso cérebro de alegria, vitória e bons sentimentos. Então, a hora que abre os olhos, né, e falar lá, alegria, 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 né, dando sorriso lá do Shane, que a gente fala aí, vitória, 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 já para passar para o corpo neurotransmissores o quê? De ação, de positividade, de energia, de alegria. E algo que eu gosto muito, que eu falo que pode ser até ser na frente do espelho, verbalizar características positivas nossas. Então, eu sou forte, corajosa, calma, e sempre procurar colocar adjetivos contrários aos vícios emocionais. Uhum. Então, se a pessoa tem raiva, então eu sou calma, ponderada, sou amorosa, paciente. Se a pessoa não tem, parada, né, não tem ação, não tem atitude, eu sou focada, determinada. Se a pessoa é solitária, né, eu sou rodeada de pessoas que eu gosto de conviver. Então, sempre procurar trazer características, adjetivos opostos aos do vício emocional, porque é uma comunicação. E tudo aquilo que você comunica, você passa a sentir, e todo sentimento gera aí um comportamento e uma atitude. É isso aí. Que são as crenças, né? São as crenças. As crenças é tudo que a gente vivenciou, né? Tudo que a gente aprende, tudo que os nossos pais nos passaram, o dia a dia nos passa, né? E como mudar essa crença, né? Você falou da comunicação, tem alguma outra forma, Carol,
de eu estar mudando essa crença, esse meu posicionamento? Existe através da comunicação, né, verbal e não verbal, e reprogramação de crenças mesmo, né, que é o que nós fazemos, que aí, através de ferramentas, onde a gente vai lá na raiz do problema, nas crenças mais profundas de identidade, capacidade e merecimento, e faz a reprogramação através de ferramentas. Isso dentro do processo de coach, tem o método CIS também, que é uma imersão, Né? a imersão de inteligência emocional também, né? Mas, basicamente, para quem estiver em casa, é mais através da comunicação mesmo, que é ver, ouvir e sentir, fazer visualização também. Isso eu já estou ensinando minhas meninas desde já. Minhas filhas, elas têm 9 e 10 anos, né? A gente imprimiu o mural delas, da vida extraordinária, elas lá escolheram, né? Uma jogando tênis, outra fazendo ginástica, indo para Disney, para Jamaica. Minha filha mais velha quer ir para Jamaica, nem sabia, tem praias lindíssimas lá. Aí tá, imprimiu o mural e todos os dias, né, antes de dormir, elas vão lá, fecha o olhinho e fica lá, ó, se imaginando. Elas criam dentro da mente delas um futuro. Então elas já estão programando novas crenças, né? Elas estão vendo, ouvindo e sentindo através da imaginação. E isso, para quebrar vícios emocionais, também é extraordinário, né? Porque a nossa mente, ela tem a capacidade de criar algo que ainda não existe. E com essa visualização, você consegue reprogramar crenças ruins, né? Sabotadoras, que foram construídas no passado. É isso aí. É que muitas vezes o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Sabe um teste? Sabe um teste que eu falo para as pessoas fazerem? Fecha o olho. Vou falar para você fazer isso. Fecha seu olho. Agora imagina que você está segurando um limão na sua mão. Corta esse limão. Corta ele. Agora espreme esse limão. Imagina que você está tomando esse limão. A boca não começa a salivar? Saliva ou não saliva? Saliva ou não Saliva. É natural, porque a sua mente, ela começa a criar como se você estivesse lá espremendo o caldinho do limão mesmo. Então, isso acontece, é real. Sim, gente, já tem vários fatos, né? Maria Eugênia mesmo é prova viva, diz que acabou de refazer o mural da vida extraordinária dela, de quanto que acontece, né? É visualizar, acreditar, mudar a comunicação, que com certeza os vícios, né? O processo da autossabotagem, é o que a gente tá falando aqui hoje, reprograma, né? E você consegue ter resultados, vida profissional, pessoal, que muitas vezes é o que tá atrapalhando você de alcançar o É isso aí, exatamente. Eu refiz meu mural, eu tô encantada com ele agora. Tá tudo novinho, assim, novos projetos, né? Novas metas, objetivos. Então, e eu fiz ele na cozinha. É para chegar todo dia, já de manhã cedo, eu já sento de frente para focar no que eu quero, que aquilo vai acontecer. É isso aí. Sempre de quando eu comecei a fazer meu mural para cá, no mínimo 95% daquilo que estava no meu mural se concluiu ao longo do ano, né? E uma das coisas era eu e o Douglas sermos treinadores, estarmos como treinadores da Federação. Estava lá no mural. E olha só, aconteceu também. Então, muitas vezes, as pessoas alimentam aquilo que elas estão vivendo, as circunstâncias ruins. Vivem, né, como vítimas, com queixas, alimentam os vícios emocionais. Então, é mudar o olhar. Muda o olhar. Qual é seu sonho? Qual é seu desejo? Né? E comece a construir na sua mente isso que você busca para você. Uau. Quantos ensinamentos Hoje, né? Com certeza você de casa tem algum amigo, alguém da família que começa projeto, que para, né, que no meio do caminho, caindo. Como a gente já conhece, né, Carol? Tentaram no meio do caminho, não deixou guardar. Que abraça o nosso, né, o nosso mestre Paulo Vieira, né, que é onde a gente trabalha o MacCast também, baseado na metodologia dele, o coach integral sistêmico. Então já compartilha esse programa aí com seus amigos de casa, né, com a sua família, que com certeza vai valer muito a pena, né, Carol? É isso aí. Carol, então nós vamos partir para o final do programa, né? Uhum. E eu queria que você deixasse aí para o pessoal de casa para te seguir nas redes sociais, acompanhar seu trabalho. Como é que é
Sua arroba. Meu arroba. É. Aqui, né, gente? Bom, então hoje eu atuo como treinadora da Febracis do Triângulo Mineiro. Meu Instagram é @Carol Pelegrino com 2 L's, _oficial. Então, @Carol Pelegrino com 2 L's, _oficial. Pode me seguir, lá eu faço lives, lá eu coloco todos os treinamentos, palestras que eu dou também sobre inteligência emocional, vícios emocionais. Trabalho muito com mulheres, né, desenvolvendo, potencializando carreira de mulheres. Há 16 anos que eu trabalho com mulher. Então, vai ser uma honra ter você me acompanhando e junto comigo nessa jornada de autoconhecimento. Uau! E a Carol, gente, foi uma mudança, né, Carol? De um lixo, você era nutricionista, né? Eu atuava como nutricionista há 16 anos, né? Que eu atuava como nutri, mas sempre trabalhando com mulher. E eu trabalhava com emagrecimento feminino, porque eu já pesei 30 quilos a mais, né, do que eu peso, já estive bem acima do peso. E aí eu comecei a trabalhar as emoções das mulheres na alimentação. E aí, olha só, tudo casando, né? Só que eu percebi que eu estava indo além da comida. Comecei a ajudar no relacionamento, muito em carreiras. As mulheres emagreciam, melhoravam na carreira, eram promovidas, né? E porque dentro do processo eu acabei trabalhando nisso. E aí Deus, né, acabou me conduzindo até a Febracis, onde eu tô como treinadora hoje, né? Então eu falei que foi uma mudança mesmo, que hoje eu amo fazer o que eu faço, amo. É muito bom a gente amar o que faz, né? É isso que nos alimenta, não é? Com certeza, Madalena que gosta. Pessoal, foi um imenso prazer estar com você. A gente gostaria de agradecer com vocês de casa e com a Carol também. A gente gostaria de agradecer, né? Conseguimos gravar o nosso mês com a Carol. É isso aí, deu certo. Muito feliz, Carol, por você ter, né, tido essa disposição de estar vindo gravar com a gente, compartilhar com o pessoal do que você faz, a sua história, né, vários conhecimentos que com certeza vai agregar muito na nossa vida, de quem está de casa também assistindo. Então, muito obrigada. Você está sempre eu que agradeço demais pelo convite, foi muito bom. Espero que seja a primeira de muitas outras, né? outras conversas. Porque nós temos muito assunto, né? Muita coisa para falar aqui. Mas contem sempre comigo. Quero parabenizar vocês pelo programa, por essa atitude de levar conhecimento, informação. Então, parabéns, né? E que possa expandir extraordinariamente cada vez mais, tá bom? Então, gratidão. Gratidão a vocês, gratidão a vocês também que estão aqui nos assistindo. E compartilhem esse vídeo. Então, já se inscreva no canal, assinem o sininho aí para vocês não perderem nenhum dos nossos vídeos. E até o próximo programa. Tchau! Tchau!